o ProERD ele faz isso. Ele capacita as crianças, dando a elas estratégia, né, de responder às diferentes pressões, às ofertas, de se posicionar, saber o que quer, o que não quer. E também desenvolve técnicas para que elas tenham habilidade para sair, desvencilhar de alguns problemas que eles enfrentam nessa situação. Olá pessoal, estamos aqui para mais um podcast no Bal Bilingual Education, nosso Bal Talks, com uma pessoa super especial, Cabo Pereira, nosso instrutor do ProERD. Estamos super felizes de estar recebendo aqui o senhor Cabo. Como vai, Pereirinha, né? Pereirinha, né? Para os mais íntimos. Ah, é assim que eu gosto, é assim que eu gosto. Seja muito bem-vindo, é uma alegria muito grande tê-lo aqui conosco, viu? A alegria é minha, é um prazer, é uma satisfação, né? E uma surpresa também, né? Mas eu estou muito feliz em estar aqui. Para compartilhar experiências, histórias. Ótimo. Né? ProERD faz toda a diferença para os nossos alunos e eu tenho Exato. certeza que faz a diferença para muitos alunos das escolas que o senhor atende também. Então vamos lá, vamos trocar um pouquinho, é mais um bate-papo, né? Só para a gente entender um pouquinho. Pode compartilhar tudo conosco, né? E a gente quer entender como é que funciona o ProERD, como é que iniciou, ou se quiser também já abrir o coração e falar da sua vida inicialmente, né? Por que ele escolher essa profissão de policial militar? Eu, desde os meus 11 anos de idade, eu fui convidado, fui chamado, escolhido para ser coroinha numa igreja. E lá, nesta igreja, o padre, na época, era o Monsenhor, Monsenhor Messias, Padre Messias, assim conhecido. Ele me convidou para ser coroinha e depois a vida dele, ele foi meu mentor espiritual. E então eu descobri que ele era oficial da Polícia Militar. Ele era tenente reformado, né, da reserva, e aquilo começou a me inspirar, né? Muitos conselhos, eu desabafava com ele, e assim foi me encantando assim, o estilo de vida dele, né? Tanto a vida religiosa quanto as histórias, né, da carreira militar e tudo. E então acabei me inspirando. Né? Ai, que bacana. Hoje nós temos também um convidado também muito especial, o diretor Newton, né? Veio aqui para compartilhar conosco aí as histórias e experiências do Cabo Pereira. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós vamos aqui sabatinar o nosso Pereirinho. Maravilha. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho então do ProERD, que é um programa mega especial, na minha visão, né, que a Polícia Militar oferece para as escolas. E aí eu queria que o senhor compartilhasse um pouquinho. Entrou na Polícia Militar, começou a trabalhar, e aí, como é que surgiu o ProERD? Eu iniciei na Polícia Militar em 99. Né? Em 99 eu fui para a escola de formação e aí comecei a atuar na região da Lapa, na época. Né? Na época era a primeira companhia do 4º Batalhão. E aí, na sequência, eu fui trabalhar numa região mais carente, mais periférica, lá em Perus. Lá, na época, era a 4ª Companhia do 4º Batalhão. E ali, de tanto trabalho no combate às drogas, né, e à violência, o trabalho da Polícia Militar, né? E aí, então, eu tive um contato com os alunos, porque, na época, isso por volta de 2002, 2003, mais ou menos, existiam policiais que ficavam fixos na escola. Né? Então, existia um programa de policiamento onde o policial ficava fixo na escola. E ali eu comecei a ter um contato maior com os alunos. Né? E aí, assim, eu estava tentando desenvolver meu trabalho, só que era difícil. Né? E aí, então, depois de muitas intercorrências com os alunos, bomba na escola, né, a indisciplina, essas coisas assim, muita briga. E aí, na época, tinha uma policial feminina que trabalhava com um programa de policiamento, chamava na época JCC, que quer dizer Jovens Construindo a Cidadania. Então foi quando uma conversa de policiais, acabei me desabafando um pouco com ela, falando da dificuldade do trabalho que eu estava enfrentando ali naquela época. E ela me falou, se você quer resolver mesmo, você precisa ser amigo deles, você precisa conhecê-los, né? É que nem quando queremos combater o inimigo, né? Precisa conhecer o inimigo primeiro para que você tenha estratégia, para que você saiba como agir.
E então ela foi me explicando esse trabalho, eu acabei desenvolvendo esse trabalho em parceria com ela, porque eu não era ainda capacitado, eu não era instrutor do JCC na época. E então me encantei, acabei fazendo o curso do JCC e atuei por algum tempo. E aí depois, lá na frente, depois de uns 5, 6 anos mais ou menos atuando como JCC, e aí então eu fiz o curso do ProERD, que é um combate mais efetivo no sentido de prevenção com relação às drogas e à violência. E é neste trabalho que eu tive a chance, e temos a chance, de fortalecer essas crianças para que elas tenham conhecimento e saibam, de alguma forma, resistir às diferentes pressões, às ofertas, né, que eles enfrentam. Porque eles não sabem dizer não. Eles não têm ainda um poder discricionário, uma capacidade de ter uma personalidade, de ter uma voz ativa e dizer, não quero, isso para mim não é bom. Né? E aí, então, o ProERD ele faz isso. Ele capacita as crianças, dando a elas estratégia, né, de responder às diferentes pressões, às ofertas, de se posicionar, de saber o que quer, o que não quer. E também desenvolve técnicas para que elas tenham habilidade para sair, desvencilhar de alguns problemas que eles enfrentam nessa situação. E assim, um sucesso. E o ProERD já existia, então, nessa época? Sim, o ProERD, ele iniciou na década de 80, lá nos Estados Unidos. E aí depois foi disseminando, né, foi multiplicando para... Hoje está em mais de 50 países. Que bacana. Tem mais de 50 países. Então, o principal objetivo do ProERD hoje é a prevenção ao combate às drogas. Exatamente. É a prevenção ao combate às drogas, também a violência. E, para isso, a gente ensina as crianças a conhecer as diferentes pressões, né? Possivelmente algumas ofertas, né? E vamos dando a essas crianças capacidade para que elas tenham condição de dar uma resposta, de se desvencilhar, né? Evitar aquele problema, recusar. E com as aulas do ProERD, a gente vai despertando esse protagonismo dela, né? Porque muitas crianças, elas, por não saber responder, e por muitas vezes também por não conhecer os seus valores, a sua virtude, não se conhecer de verdade, porque muitas delas, pela experiência que eu tenho no ProERD, elas sempre julgam que o outro sabe mais, o outro é melhor, a roupa do outro é mais interessante, o caderno do outro, o lápis do outro. Então, muitas crianças, elas se julgam, vamos dizer assim, menores ou até certo ponto mais inferior do que o outro sempre é mais legal. E aí o que acontece? Ele acaba como eu posso dizer assim, cedendo, fazendo aquilo que ele não quer só para agradar o outro. Então, se eu não fizer aquilo que o meu amigo quer ou que ele está pedindo, eu não vou pertencer a esse grupo, ou o meu colega não vai gostar de mim. Então, se um colega fala assim, vamos cabular aula, vamos ali, né? Mente para a mãe, mente para o pai, vamos, né, usar drogas, esse tipo de coisa, ou se eles estão fora ali da proteção da família, num clube, num campo de futebol, numa quadra, fora daquele setor de proteção, seja da escola, ou seja do setor familiar, ele se vê sozinho. Ele acaba querendo pertencer a um grupo. Exatamente. E aí cedendo... Acaba cedendo. Porque o colega oferece. Aí ele fica ali, né? Não sabe muito dar uma resposta e também fica com aquela coisa na cabeça, né? Se eu falar não... Eu estou fora do grupo. Exatamente. Então, é isso que o ProERD faz. Ele vem trabalhando são 10 aulas. Com cada aula tem um tema específico e cada tema vai despertando neles essas coisas. Nós temos um modelo de tomada de decisão, onde nós ensinamos eles primeiro a definir o problema. Eles precisam entender a situação que eles estão enfrentando ali. Depois que entende a gravidade, né, daquele problema, aí eles vão para um segundo passo que nós ensinamos,
que é um passo de analisar as diferentes respostas ou situações que eles podem fazer. Por exemplo, eles vão pensar em 3 situações de responder aquela situação que ele está enfrentando, seja responder verbalmente ou tomar uma atitude. E depois que eles analisarem essas pelo menos 3 saídas diferentes, pensar nos prós e nos contras de cada opção deles, aí eles vão para um terceiro passo, que é tomar uma atitude, escolhendo dentro daquelas 3 opções que eles já refletiram. E no final, depois de tudo, da decisão já tomada, aí eles vão pensar agora em refletir sobre se deu certo ou não. Né? E aí, se não deu certo, eles vão pensar o que não deu certo, o que eu poderia ter feito de diferente, o que eu faria numa próxima oportunidade. E se deu certo, está tudo certo, é isso que eu queria, o resultado alcançado era o resultado que eu esperava. Em todas as aulas do ProERD, nas 10 aulas, nós fazemos exercícios baseados nessa corrente aí, nessa linha. Muito legal. O que te mantém no ProERD hoje? O que me mantém no ProERD é até difícil falar um pouco, porque assim, desde menino, desde criança, com 11 anos de idade, eu sempre trabalhei, motivado pela igreja, para ajudar a sociedade, as pessoas, né? Trabalhar para o bem comum ali, de alguma forma, ser importante, ser útil, né? E aí, quando entrei para as fileiras da Polícia Militar, na minha cabeça, né, eu vou trabalhar para ser útil e ser importante para a sociedade, ajudar, colaborar, esse tipo de coisa. Só que é aquela coisa, né? Não vou dizer que é enxugar gelo, né? Misericórdia, né? Pelo contrário, né? É um trabalho fantástico que a polícia faz. A Polícia Militar está em setores, está em momentos na vida da sociedade e do cidadão e das pessoas que é só Deus, né? Quando é Deus e a Polícia Militar, não tem outra pessoa que vai, né, atender ali a necessidade daquele cidadão. Só que o trabalho da Polícia Militar é a prevenção. Então, se ocorreu o delito, o crime, né, aquela confusão ali, na verdade não era para ter ocorrido, porque o correto é que houvesse a prevenção ali. Mas é claro, né? Por mais que é Deus e depois nós, né? Nós não somos deuses, misericórdia. Então não conseguimos estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E o crime é questão de segundos ali acontece. O que te leva a trabalhar no ProERD é que você vai na raiz do problema. Exatamente. Né? Você está prevenindo ali Exatamente. Antes que a coisa aconteça na cabecinha dos meninos, você já está trabalhando preventivo. Exatamente. Essas crianças, elas são influenciadas. Então, assim, se de alguma forma, ali na base, crianças com 10 anos, se de alguma forma eu conseguir despertar nele ali, né, um sentimento de cidadania, de civismo, de patriotismo, né, dando a ela ali algum norte para que ela saiba fazer escolhas e não ser aliciado, incentivado, induzido a alguma prática de ilícito. Então, não só a vida dessa criança e dessa família foi beneficiada, mas Deus livre e guarde, mas se essa criança fosse influenciada pelo crime, quantas vidas iriam ser prejudicadas? Então, se ajudei essa criança, se deu certo, de alguma forma foi importante para ela e ela não vai para o mundo do crime ou não se envolve com droga, com entorpecente, meu trabalho está excelente. Mas se é uma coisa tão importante, por que não é implantado em todas as escolas? Porque se faz a diferença para a sociedade, né? É uma boa pergunta. Eu acho que falta um pouco de, não sei, né? Posso estar falando aqui, né, sem muita propriedade para falar, porque eu não tenho esse conhecimento. Mas eu acredito que falta um pouco de conhecimento, acho que falta um pouco de entendimento, tanto da sociedade, quanto talvez também por parte de alguns policiais, porque assim, esse trabalho do ProERD não é qualquer policial que pode atuar. Tem que ser um policial que já tem uma certa inclinação a um trabalho social, a um trabalho, né, de dedicação nesse sentido.
né? Tem que ter um perfil, né? Tem um monte de características que o policial precisa ter para poder atuar nesse trabalho, nesse FINE, com criança e tudo, né? Então, assim, é um trabalho diferente, que exige ali certas habilidades. Acho que né? tem que ter o perfil, né? É um perfil. Se você não tiver o perfil, você não consegue ter a estratégia, a didática para estar lidando com o ProERD, né? Tem algumas características que podem ser desenvolvidas, né? Então, se Também. houvesse, de fato, o interesse, né, dessa implantação em massa, eu acho que a coisa poderia fluir. Porque professores não nascem preparados, né? É no dia a dia que a gente vai aprendendo, né? Vai buscando uma didática diferenciada para envolver o aluno, para apresentar de forma diferente o aprendizado. Então, eu acho que não deve ser muito diferente em relação a policiais. Se bem que a gente entende o quanto é difícil para vocês, que quando a gente fala de didática, nem todos têm, e às vezes o próprio policial falou, não, eu não entrei para a polícia para ficar dando aulas para crianças, né? Então o conflito deve ser grande, Pegando esse gancho aqui, da discussão do perfil, de trabalhar ou não trabalhar com o ProERD, como é treinado o policial para trabalhar com o ProERD? Específico com o ProERD. Com o ProERD. Você tem uma metodologia a ser seguida? Acho que sim, né? Tem. Nós fazemos um curso, né? Um curso bem intensivo, por sinal. Um curso que é diário, né? De segunda a sexta-feira, por 15 dias, né? E assim, são 12 horas no dia, por dia. E é um curso muito intensivo, com atividades que você leva para casa, ou seja, a gente começa ali 6, 7 horas da manhã e às 10 horas ainda estamos preparando material, fazendo atividade. É um curso bem intensivo, muito bacana. E ali são mentores do ProERD fantásticos, e eles, todos policiais, né? E eles nos capacitam, nos formam mesmo, no sentido de ter a didática, trabalhamos a comunicação, trabalhamos esse feeling com as crianças, assim, né? Fora as aulas, né? A técnica das aulas, assim, é um curso muito bacana. E é curioso, porque já vimos você em campo trabalhando, né? E a forma que você consegue ali, a didática de você pegar a atenção dos alunos, de você conseguir dar a tua aula, né? Tem muitos professores que demoram para ter esse tipo de didática ali, de acordo com os alunos. O vínculo, né? É criado, mesmo sendo apenas 10 aulas no ano, o vínculo é muito grande, né? Sim. Já presenciamos você com o comando total da sala de aula ali, né? Segurando tudo. Tem que vir ensinar um pouquinho para os nossos colaboradores aqui, para os nossos professores. Entendo. Não, misericórdia, não é isso não. Isso é uma estratégia sua, essa didática, esse acordo que você consegue formar? Ou isso vem do treinamento e você aprimorou para você? Eu acho que é um pouco dos dois, né? Acho que é um pouco dos dois. Embora todos os instrutores do ProERD, eles conseguem ter esse controle, né? Essa gerência em sala de aula, porque as aulas elas são diferentes. Né? É um diferencial, é um curso diferente para eles, né? E também tem a curiosidade deles, né? É um policial na sala de aula, né? E o curso, a aplicabilidade das aulas, elas tem muita dinâmica, né? Então, assim, eles não ficam ali o tempo inteiro ali, né? Não é igual o professor que chega, já vem escrevendo a lousa e não é uma dinâmica diferente, é diferente. Uma apresentação de uma situação que não é corriqueira para a escola, né? Exatamente. E muito das aulas são baseadas nas experiências que eles têm no dia a dia. Pelo contrário, é até difícil segurar eles, porque eles querem contar a experiência, eles querem falar, eu vi isso, eu passei por essa situação, né? Tanto é que tem na primeira aula, nós já fazemos uns combinados, né? Nunca dizer o nome de quem eles vão sempre falar assim, alguém que eu conheço, em um lugar que eu conheço, né, aconteceu isso, que tem a ver com o tema daquela aula. É sempre baseado em cima da experiência que eles têm no dia a dia. Por isso que eles se identificam tanto. Nesses anos de ProERD, você tem algum caso que te impactou muito aí, que você tenha acompanhado, te deu vontade de acompanhar mais de perto, de alguma criança, e te impactou de alguma maneira a resolução desse caso? São vários. Muitos. Eu estou há muito tempo nesse trabalho, assim,
No começo, então, você quer levar as crianças para sua casa, né? Você quer adotar todo mundo, né? Entendeu? Imagina. Você acaba se envolvendo bastante mesmo, né? Posso dizer um caso curioso, um caso bacana. Eu estava... Porque muitas vezes, quando não tem aula ou quando é recesso da escola, esse tipo de coisa, nós somos empregados no policiamento, né? Comum, né? Do patrulhamento diário, assim. E eu me recordo que um dia eu estava num ponto de estacionamento, que nós chamamos, né? Posicionamento é quando fica uma viatura parada ali numa praça, próximo de uma calçada, esse tipo de coisa, geralmente num cruzamento de vias, né? De vez em quando vocês veem uma viatura parada assim, é um setor de ponto de estacionamento que a viatura fica ali, tem uns horários que os policiais ficam ali. E eu fui escalado e estava ali com a minha viatura parada. Aí, de repente, era um setor comercial, né? Muitas pessoas passam por ali. E eu estou ali parado ali. Aí, de repente, do outro lado da rua, eu vejo um rapagão, né? Um menino grande, bem alto mesmo, já bem robusto, de bonezinho, olhando para mim lá do outro lado. E ele passava, ficava olhando assim. E aquilo me causou estranheza. Eu falei, aquele cara fica me olhando, eu não sei não, ele está com maldade comigo, pensei, né? Polícia, né? Precisa estar sempre atento, ligado, né? Sempre ligados, sempre desconfiando. Só que ele acabou se perdendo na multidão e foi embora. Passou um tempo, uma meia hora mais ou menos, quando eu penso, não, esse cara está do meu lado. Tomei aquele susto assim, eu falei, ei, filho, o que foi? Aí ele pegou e falou assim, não, você não é o Pereirinha? Me chamou de Pereirinha, já sei que é difícil alguém vai ter essa liberdade, né? Só as crianças que tem mesmo. E ele falou, você não é o Pereirinha? Eu falei, sou, mas por quê? O que foi? Eu falei, você não vai falar que eu te dei aula, né? Ele falou assim, não, você me deu aula, tudo. Eu falei, você já é um homem barbado, rapaz? Aí ele pegou e falou assim, não, você me deu aula. E aí ele me falou assim, aí foi quando ele começou a contar a história para mim. Ele falou assim, você foi muito importante na minha vida, cara. Quando ele falou, eu quase me emocionei. Ele falou assim, você foi muito importante na minha vida. Eu falei, por quê? Conta aí, o que aconteceu? Aí ele falou assim, olha, eu lembro de uma aula que você estava falando, né, que a gente ia ser influenciado, né, pelos colegas e tudo, para não ficar andando com eles, né, que quando você fica andando muito com aquela pessoa, você acaba trazendo isso para a tua vida, para a tua personalidade e tudo. E ele me falou dessas coisas, eu achei aquilo muito legal. E aí ele falou assim, olha, quando você falou sobre essa aula, e ficou passando um filme na minha cabeça porque eu estava vivendo exatamente aquilo. Né? Meus colegas estavam começando a me influenciar, a me levar. Né? Eu estava começando a mentir para minha mãe, para meu pai, começando a sair fora do convívio ali da família. E aquela aula entrou no meu coração e eu segui exatamente os passos que você orientou. Né? E hoje, graças a Deus, eu até acabei colocando no YouTube esse depoimento dele, que eu achei fantástico, né? A gente não tem chance, oportunidade de estar publicando, né? E nem pode muitas vezes fazer isso, mas... E aí eu acabei publicando, inclusive, no YouTube, e ele falando exatamente isso, é que depois daquilo ele começou a ter outra direção, e aí ele me falou lá naquela época que ele estava terminando um curso de artes cênicas lá, a faculdade que ele estava fazendo, que ele tinha montado um salão de cabeleireiro e que estava com outro caminho já. E essa sensação aí, como é que é? A sensação maior foi quando ele pegou e falou assim, e aqueles colegas que estavam me chamando, estão tudo enrolado, tudo com a vida perdida. A sensação de ter salvo mais uma vida. É que a conta que tem que ser feita, né? Exatamente. Quantas vidas a polícia salva? Exatamente. Né? E assim, o que mais assim a gente pode enxergar é que não é só a vida daquele jovem. Se ele entrasse para o mundo do crime, como ele estava prevendo que iria acontecer, segundo os colegas que ele estava andando junto, né, estão nessa vida, e ele vê esses colegas, né, corta cabelo com ele lá, né, e ele fica se enxergando nesse sentido. Não, se não fosse lá, eu estava, não fosse aquelas aulas lá, eu estava nesse meio aqui também. Então, assim, se ele fosse entrar no mundo do crime, quantas vidas iriam ser prejudicadas? Então, você teria uma estimativa de quantas crianças já passaram por você? Por nos mim, seus anos de ProErd? Por mim,
Só para a gente entender quantas vidas você salvou. Seria muita prepotência da minha parte dizer que todos que passaram, né, de alguma forma foram beneficiados, claro, né? Nada é perdido, né? Nada é perdido. Mas a demanda de alunos que já passou pela minha mão, eu não vou conseguir te trazer esse número. Mas eu posso dizer assim, normalmente, geralmente, a estimativa são 6 escolas que eu atendo por semestre. Por semestre. Salas de 30 alunos, mais ou menos. Salas com 30 alunos. Então, assim, dá uma média de uns 600 alunos por semestre, uns 1.000, 1.200 por ano. Então, haja aluno na sua vida. Eu já estou há mais de 16, 17 anos nesse trabalho. Seus ensinamentos estão sendo propagados. O ensinamento da polícia e o seu, né? Porque cada instrutor ali tem um perfil, a sua didática. Então, sim, tem um carinho diferente que cada aluno pega por cada um. Sim, sim. É muito legal. E aí nas formaturas a gente vai se encontrando, né? Eu dou aula para criança, e quando você pensa que não, o pai você já deu aula, né? Que legal. Já tive a oportunidade de trabalhar com uma policial feminina e depois falou assim, você foi meu instrutor. Isso é muito legal, né? Às vezes serve de inspiração para ela, né? Como o meu mentor espiritual lá na igreja, né? O saudoso bispo Messias, que na época ele era monsenhor, ele me inspirou para entrar na PM, né? Então, a gente sempre fica tendo alguma influência, alguma inspiração, né? E aí, quando entra alguém com uma inspiração positiva, como foi na minha vida, como foi na vida de alguns, daquela policial que falou para mim, também tem a influência negativa, né? Porque aí aquela criança lá, daquela comunidade, vê ali, né? Que não tem alguém que possa se inspirar positivamente, né? E aí vai dar errado. E é bonitinho, porque nas formaturas a gente vê as crianças se emocionando, né? É legal, a gente fica se perguntando por que será que eles estão se emocionando. Então o negócio realmente mexe com eles, né? Porque vocês são diretores, né? Diretores, professores, né? E nem todos os professores participam ali na sala de aula. Então só quem tá lá dentro realmente sente ali aquela atmosfera é a criança, o professor da sala de aula, que sempre me acompanha, e eu que estou ali. Né? E algumas vezes os pais. Que na troca em casa eles conseguem compartilhar o que eles vivenciam. Nós vivenciamos que é um curto período que você faz o ProERD. Sim, é uma aula por semana. E nesse curto período você consegue arrebanhar um carinho enorme dos alunos. Né? Tanto é que eles choram porque não vão ter mais você na próxima aula. Né? Finalizou ali a formatura, mas eu não vou mais ter aula com você. A gente já viu muitas coisas aqui, os pais se emocionam também, né? Vem para você, até tem pai que vem perguntar como é que ele consegue. Como é que ele faz isso? Meu filho está apaixonado por ele, como é que eu faço? Não vai ter mais aula com ele? Não, ele finaliza aqui o ano, a gente precisa explicar, né? E eles ficam na saudade. Falam, lá no 8º não vai ter mais? Não, é só naquela série que você fez. Exatamente. E o combinado é esse mesmo? O combinado é a família participar ativamente, a criança trocar com a família? Sim. Tá. Em todas as aulas, sempre eles levam uma tarefa para casa. E a tarefa que eles levam para casa é justamente fazer exercícios que eles aprenderam ali na sala de aula. E assim, tem pai que fala assim, olha, meu filho chegou em casa e tomou o cigarro da minha boca. Olha isso. Tomou o cigarro da minha boca e falou, você não vai fumar. E assim, o pai não sabe o que faz, né? Falou, o que você fez com meu filho? Meu filho chegou em casa, tomou o cigarro da minha boca, falou que era droga. Eu falei, errado, ele não tá, né? É uma droga lícita, mas é droga, né? São muitas drogas lícitas, inclusive, né? Que a gente precisa prevenir, né? Muitas. São muitas drogas. Se a gente partir do princípio químico de cada coisa, são drogas, né? Um batom é uma droga. Sim. Né? Dependendo da quantidade aplicada. Sim. Eles aprendem pode fazer isso. bem ou fazer mal, né? Então, eles aprendem isso. É difícil de lidar com a questão do que é a droga ou que não é droga, né? Sim, quando eu cito essa aula, né? E aí eu deixo claro para eles que droga é tudo aquilo que não seja alimento e que altera o seu comportamento. Então, uma acetona, removedor de esmalte, vira uma droga. Vira uma droga. Depende da quantidade aplicada. Entendeu? E o pior é que quando vai falando essas coisas, as crianças elas ficam assim assustadas. Por quê? Porque
muitas delas acabam despertando uma certa inclinação, porque gosta, né, do cheiro da acetona, do cheiro do álcool. Agora, por conta, né, passamos aí pela pandemia, você vê assim, né, eles lavam as mãos, eles higienizam a mão, depois fica lá cheirando, né, e fica praticando isso, acaba despertando ali. Evoluindo para uma questão mais séria, né? Exatamente. Aí eles aprendem isso, aí agora eles já não põem mais a mão na boca, né, pintou a unha lá, já deixa secar. Eles fazem muitas perguntas. É muito bom. Esse curso é muito rico, é muito importante. Infelizmente, nem todas as escolas têm esse conhecimento. Nem todas as escolas entendem isso. Nem todos os pais entendem e também nem todo efetivo da polícia também entende isso. Uhum. Então, eu acho que deveria ser um pouco melhor e uma divulgação um pouco mais efetiva para que, de repente, desperte aí, como despertou em mim, despertar aí o interesse de outros policiais para atuar dessa forma. E o ProERD, ele une escola, polícia e família. Isso aí. É um Os triângulo. 3 pilares, né? Nós que temos a experiência de ter você aqui conosco, né? A gente sabe o quanto é importante a sua presença. A instituição está presente. A instituição Polícia Militar está presente dentro do nosso ambiente, né? Você tem toda uma questão de demonstrar a humanização da Polícia Militar, né? De vocês estarem junto conosco e daquele aluno entender que o Pereira é o cara que quer fazer bem para ele. Que está trazendo ali uma informação valiosa que não tem como ser comprada. Sim. E valorizar, né? A Polícia Militar, que infelizmente por algumas pessoas é desvalorizada, né? E as pessoas sabem que sem segurança nós não temos nada, né? É segurança, saúde e educação. Se nós tivermos isso, né? E que pena que isso a sociedade está se fazendo perder, né? Esse respeito, esse carinho e reconhecimento dessa importância. Eu acho que o ProERD tem que ser um programa mais amplo, né? Para atingir uma massa maior. Né? Porque isso que você traz para as nossas crianças aqui, as crianças das outras instituições, não tem preço. Não. Né? A gente não consegue mensurar aí um valor para colocar o que vocês estão fazendo. Né? Porque a mensagem que vocês levam e é diferente. O nosso professor está falando ali e o Pereira, policial militar, está falando com eles. Exatamente. Porque assim, o professor ele já é bem cobrado. Eu vejo isso. Ele já é bem cobrado, tem metas para ser alcançado, tem objetivo para ser alcançado, e eles estão voltados ali para, efetivamente, para a grade curricular ali, né? Não sei como é que eu vou chamar, mas eles têm ali as disciplinas que eles precisam aplicar. Sim. E muitas vezes não dá tempo, né? E muitas vezes tem defasagem. Teria que fazer mais uma especialização e não ia dar conta. Você está entendendo? E aí o que acontece? Vem o ProERD. E o que nós ensinamos e a maneira que nós ensinamos, né, a aplicabilidade do curso do ProERD, são coisas que muitas vezes as crianças não vão ser orientadas dentro de casa. Porque o pai e a mãe também, São Paulo é terra de doida, né? Aqui é 24 horas, a gente não para, né? Verdade. Então não tem tempo, mamãe chega em casa, o pai chega em casa, já cansado, não vai conseguir dar atenção para essa criança. No sentido de estar entendendo os medos, os desafios, as dificuldades que eles estão enfrentando no dia a dia. E hoje nós temos uma dificuldade maior, né? A criança não precisa mais ir para a rua para receber a informação ruim, né? Exatamente. Ela vai direto na internet. Exatamente. E a internet trabalha para cooptar as crianças, principalmente. Com certeza. Né? Com e certeza. aí tem mais uma coisa para colocar na prevenção do ProERD, né? É o perigo das mídias sociais, né? À medida das aulas a gente vai trabalhando alguma coisa ou outra, né? Porque cada assunto que eles levantam, então a gente percebe que cada comunidade tem seus desafios, não é igual, né? A escola que eu atuo aqui, que eu atuo lá, não é igual, a comunidade é diferente, né? E alguns têm desafios diferentes. Então, conforme eles vão trazendo, nós vamos trabalhando aquele tema dentro da aplicabilidade do curso. E aí vai ajudando, vai fortalecendo. Nesse sentido, das comunidades serem diferentes, os alunos serem diferentes de instituição para instituição, você tem que mudar a didática ou você consegue aplicar a mesma didática para todos? Né? Não, a didática muda. Como posso dizer assim, o foco daquela aula é passado, mas os exemplos, a maneira que gerenciamos a turma é diferente, né? Tem turma que
vamos dizer assim, é mais tranquila, outras já vêm com outras complexidades. Né? Então, a todo momento você tem que virar a chavinha na tua cabeça. Ah, sim. Identificar ali. Não tem como. Para que caminho você vai seguir. Não tem jeito. Não tem jeito. É assim mesmo. Ah, mas o professor, né? Ele consegue é assim. se adaptar, né? Ele é assim. Eu não sou professor, mas eu entendo como é que funciona, porque eu vejo também, né? Eu aprendo muito nesse setor educacional. A questão de se vira nos 30 ali, né? Tem que ser. Tem que ser. E a idade, vocês visualizam que essa idade é a idade ideal para iniciar esse trabalho, 10 anos de idade? É o carro-chefe do ProERG, é essa idade mesmo. Que eles vão para pré-adolescência, já com a cabecinha... Exatamente, porque assim, eles estão saindo da fase de criança para entrar na fase da adolescência. E é justamente nessa fase, né, que vira essa chavinha aí. Né? Que eles começam a experimentar outras emoções, né? É a adolescência, né? E é uma coisa que para eles é diferente, porque quando se é criança... se vive mais na imaginação, né? Eles pegam a toalha da mesa da mamãe, colocam no pescoço e brinca que é Superman. Eles pegam o estojinho deles, amarram uma linha e fica puxando. Eu vejo na sala de aula, né? Brincando com a borrachinha, entendeu? Fico pensando com um aviãozinho. Então, assim, a cabeça deles é imaginação. Eles trabalham muito com isso. Só que aí, quando vira a chavinha e vira adolescente, aí vai deixando um pouco aquela imaginação e vai tendo outros sentimentos, outras sensações que é próprio ali da adolescência, só que eles nem se tornam adultos e também já não são mais crianças. Então, assim, para eles é uma confusão muito grande na cabeça a fase da adolescência. E a adolescência o adolescente ele é mais ousado. Por isso. Ele quer experimentar. E aí você pega a faixa por isso. Antes disso para que você consiga trabalhar. E eles, como são esponjinhas ainda, né? Exatamente. Eles conseguem guardar a tua informação. Exatamente. E aí, quando eles passam por aquele desafio, eles já tiveram lá atrás um trabalho, né, intenso, muito emocional. Né? Então, aquilo entrou dentro do coração deles. Não é igual você decora, você estuda para a prova. Né? Você estuda para a prova ali, muitas vezes você acaba esquecendo. Eu falo por mim, né? Eu não sei todos, mas às vezes meu filho vem falar para mim, pai, essa fórmula aqui, eu falei, vixe Maria, isso aqui, filho... Faz tempo. Já foi. Mas aquilo que você trabalha no emocional, aquilo fica guardado. E o Pereira família, né? O Pereira tem quantos filhinhos? Eu tenho 7. 7 filhos, olha que bênção, 7 filhos. Minha família não abro mão. Você já tem a experiência de ProERG pronta em casa. Você já eu vou treinando. Qual que é a idade dos seus filhos? Eu tenho uma moça, né? uma menina que tem 27 anos. O nome dela é Luana. Eu tenho uma outra com 25. O nome dela é Suzana. Eu tenho um garotão com 14 anos, vai fazer 15 agora, o nome dele é Ian. Eu tenho um outro com 13, e o nome dele é Luciano. Eu tenho uma menina com 9 anos, ela é gêmeas, o nome dela é Clarissa. A outra, também tem 9 anos, gêmeas, é Clarice. E a minha piquititica lá, ela tem 6 anos, o nome dela é Ive. Que maravilha, hein? A casa vive cheia, né? Minha casa não tem silêncio. É uma bênção, existe. né? Hoje em dia a gente não vê mais família grande assim, né? E até assusta quando você fala, eu tenho 7 filhos. Oi? Não, mas antigamente o pessoal tinha 20. O Pereira tem cara de menino, né? Jovem. Tem cara de menino. Vai falar assim, você fala assim, não, o Pereira tem 100 anos. Não tem, não. Mais ou menos, né? Mais ou menos. E além da família, a gente teve a grata surpresa de saber que você também é... Eu sou religioso, sou padre. Um padre. Sou um padre. E o pessoal pergunta, padre, como casado. Assim? Ele é policial, ele é casado, ele tem filhos e ainda é padre. Compartilha um pouquinho pra gente, porque todo mundo fica muito curioso para entender, né? Muito bom, muito bom. Então, quando eu tinha 11 anos de idade, né, como eu havia dito, né, eu fui chamado para ser coroinha, servir o altar. Coroinha, não sei se todos sabem, né, mas coroinha é aquele menino que fica ali no altar, coloca a batina ali junto com o padre, ele fica servindo o altar. É um servo do altar. E ali me encantei por isso, né? Também motivado, inspirado pelo meu mentor espiritual na época. E aí depois fui seguindo, né? Fui acólito, né? Depois fui subdiácono. Na nossa ordem religiosa tem como eu posso dizer assim, um meio termo ali entre diácono, né?
E então tem o subdiácono, depois vem o diácono, e aí depois, na sequência, no ano de 2001, no 1º de novembro de 2001, eu fui ordenado a presbítero, né? E agora já tem 7 anos que eu sou pároco, né? Que é o padre responsável da paróquia Santo Expedito, ali no Jardim Guarani. E aí é óbvio, né? Muitas pessoas já que virem esse depoimento vão falar assim, mas como é isso? Peraí, não estou entendendo nada. Porque o povo fica tudo doido, né? Mas como assim? Você é padre, você é polícia, você é casado. Como é que é isso? Sim, eu não pertenço à ordem da Igreja Católica Romana, né? Que a Igreja Católica Romana é a Igreja Mundial, né? O Papa Francisco, né? Essa igreja mundial. Eu pertenço a uma ordem separada da Igreja Católica Romana, né? E muitas pessoas não sabem disso, não entendem, né? Mas existem muitas ramificações da Igreja Católica. Tem a Igreja Católica Ortodoxa, tem a Igreja Católica Oriental, a Anglicana, a Igreja Católica Brasileira. As dissidências, né? Exatamente. E a minha é a Igreja Católica Ecumênica, que surgiu aqui no Brasil através da Igreja Católica Brasileira, da ICAB. E então, desde o ano 2001, eu estou aí como religioso, né? E tem tempo para tudo isso. Tem. 24 horas por dia. Eu acredito, ao menos na vida religiosa, que para você ter a experiência de você falar de família, de falar de filhos, né, de comunidade, você tem que ter experiência, passar pela experiência de ser casado, né, de ter filhos realmente, porque acaba sendo uma situação muito vaga você não ter família, você não ter filhos, e você vai falar de filhos, vai falar de família. Né? Então, acho que você está no modelo perfeito de conseguir passar os exemplos para a comunidade. Eu vou ser sincero com o senhor numa coisa que, assim, é claro, ser padre casado dá uma bagagem, dá. Claro, eu tenho experiência ali com família, uma família grande, por sinal, né? Então, tem ali uma bagagem muito, muito boa. Mas o padre que é celibatário, que é o padre que fez o voto de castidade e ele não constitui família, ele também consegue sim, porque a pia batismal, no batismo, gera filhos para o padre. Então, de qualquer forma, ele é o mentor espiritual daquela comunidade, daquela paróquia, daquela igreja que ele está atuando. E ali ele vai ter muita experiência, né? Ele vai ter uma intimidade, ele vai nas confissões, nos aconselhamentos, né? Ele vai tendo uma experiência muito grande ali, gerenciando. Com as famílias. Exatamente, né? Não se perde muito nesse sentido do padre não ser casado, dizendo que não terá tanta bagagem para falar. Não, ele terá sim. É claro que, sendo casado, aí... Mas tem que correr mais atrás. Sim, precisa, verdade. Eu admiro de verdade os padres celibatários. Na minha ordem religiosa, temos padres que fizeram votos, né, de castidade, e não constituiu família. E na época eu fui questionado, né? Porque na nossa ordem religiosa, como é separada romana, nós temos opção de escolher ou não. E eu optei por não, tive medo, né? Não tenho receio de falar isso, eu tive medo, falei, não, é melhor casar, né? E esse é o meu ministério, né? Tanto para a família quanto religioso. E você acabou guardando uma bagagem e princípios e valores intrínsecos, né, entre religião, polícia, que já vem de princípios e valores ali. Sim. Maravilhosa. Isso ajuda qualquer um também a ministrar. Não, misericórdia. Alguns, como eu estava falando, né, se assusta por ser policial e padre. A polícia militar me colocou em lugares que eu, como padre, jamais ia conseguir atender aquela família, aquela pessoa. Né? Então, quando eu sou policial há 26 anos. Então, todas as chances, todas as oportunidades que eu fui levado para atender a população, aquele cidadão ou aquela cidadã, eu cheguei lá com amor. Eu cheguei lá realmente
para ser luz na vida daquela pessoa. E só sair dali depois que aquela pessoa teve a sua integridade salvaguardada, né? Que foi salva de alguma forma acionei, seja o que for. Seja trocar o pneu do carro, entendeu? Ou de fazer uma atuação maior. E se fosse só religioso, só o padre, eu não ia conseguir da forma que a Polícia Militar me abriu essa porta. Então, eu consegui unir, né? Então, eu estou muito feliz com o trabalho que realizo. Que ótimo. Vamos enfatizar aqui uma coisa, né, da Polícia Militar, que a polícia está aqui para salvar vidas. Exatamente. Né? Precisamos sempre tocar nesse assunto e colocar a valorização de pessoas como você e de muitas outras pessoas envolvidas com a Polícia Militar, né, soldados, comando, que tem tantos valores quanto, né, todos nós aqui da sociedade, são pessoas comuns, né, mas como você guarda uma bagagem maravilhosa e você está aplicando tudo dentro da sua profissão. Sim. Né? Então você guarda valores aí que ninguém consegue estimar, né, como você lida com as situações. Cria imediatamente um conflito na cabeça de quem está nos assistindo aí, quem vai nos ver. Eu posso deixar essa experiência, por exemplo, né? Estamos falando sobre o PROERD com as crianças. Na aplicabilidade do curso do PROERD, uma das dinâmicas, nós fazemos várias dinâmicas, uma das dinâmicas, nós temos uma caixinha, eu peço para o aluno produzir uma caixinha, decorar a caixinha. Quem tiver curiosidade depois, você vai entrar lá no Google, lá você digita lá caixinha do PROERD. Você vai ver que eles decoram, eles capricham, né? Aí coloca lá a caixinha de pergunta e resposta e tudo. A dinâmica é o seguinte, os alunos têm muitas curiosidades. Então, para não atrapalhar a aula com perguntas fora do tema da aula, e eu quero responder as perguntas deles, né? Então, eu falo para eles escreverem a pergunta e eles colocam a pergunta na caixinha. No final da aula, sempre 3, 4, 5 perguntas, eu acabo sorteando ali e eu acabo respondendo. Eles têm muitas curiosidades. Mas a grande esmagadora maioria das perguntas deles. Quantos você já matou? Você já trocou tiro? Porque, assim... A imagem que eles têm. É a imagem que eles têm. Então, a polícia, o PROERD, quando ele entra na sala de aula, ele vem desmistificando tudo isso. Então, eles compreendem que a Polícia Militar não é constituída para matar. A Polícia Militar é constituída para a defesa da vida, a integridade física e a dignidade da pessoa humana. E quando, porventura, existe uma intercorrência policial que vem levar a esse tipo de ocorrência que causou uma sequela ou até a morte, mas foi para a defesa da vida minha ou de uma outra pessoa. Né? E se acontece um caso ou outro, a Polícia Militar tem mais, somos, não sei, não sei os dados perfeitos aqui, né, para falar aqui, mas somos em 100 mil homens. Né? Se não é isso, está quase lá. Né? Então, assim, é óbvio que um momento ou outro, alguém vai falhar. E são seres humanos. Alguém seres vai humanos falhar. não são perfeitos. Somos seres humanos. Né? Pode falhar, fazer o quê? Né? E quando falha, o processo é pesado. É pesado. É diferente de um cidadão, né, comum cometer qualquer deslize e do policial cometer um deslize. A máquina vem triturando pesado. Vem com peso 10, né? Claro, porque a nossa responsabilidade é maior. Não podemos falhar. E o policial tem segundos ali, milésimo de segundo, para ele tomar uma decisão e uma atitude. Senão, ou é a vida dele que vai, ou é a vida do cidadão ali, de uma outra pessoa. Né? Então, é difícil. O trabalho policial realmente é difícil. E se comparar, né, as ocorrências que deram um grande sucesso, que foi um benefício muito grande, comparar ali estatisticamente com algumas falhas que ocorreram, infelizmente, né? É que, infelizmente, o que acontece? A Polícia Militar, ninguém, quando está fazendo um churrasco em casa, no final de semana, vai ligar o 90 e vai falar assim, manda uma viatura aqui comer uma carne. Exato. Não, só vão ligar quando as coisas negativas, as coisas ruins aconteceram. E é aquilo que eu falei, né? Ora a Deus e chama a polícia. E muitas vezes a polícia chega e, assim, nós somos aqueles que mantêm a ordem pública.
E muitas vezes precisamos usar dos meios que temos, né, os meios moderados, né, para poder conter aquele indivíduo. Ninguém gosta de tomar uma multa. Aquele que tomou a multa, ele vai falar mal da polícia. E vocês fazem por obrigação de lei. Exatamente. Né? Vocês não fazem porque vocês querem. É. Vocês são pagos, né, e contratados para agir se eu entro na avenida lá, levanta a mão, ó, encosta. A pessoa, o motorista que está ali, que vai encostar para ser fiscalizado, ele não vai gostar mesmo, né? Não vai gostar. É. Ninguém gosta de ser apontado, de ser fiscalizado, de ser revistado, né? E muitas vezes de ser ali atendido numa ocorrência. É. Então sempre vão... E não é só ele que não vai gostar. O amigo, o colega, e ele vai falar mal. Por quê? Porque para ele foi negativo. Mas é aquilo que o senhor falou, é necessário para a manutenção da ordem. Né? E vamos combinar, né? O salário de policial, pelo risco que corre na vida, é um salário baixo, né? Porque, assim, eu acho que para você ser policial, você tem que ter, sei lá, você tem que acreditar em um legado que você vai deixar, né? Querer proteger, de fato, a sociedade, porque o que compensa ser policial? Principalmente nos dias de hoje. Né? Então, assim como a educação, que é uma preocupação mesmo, né? De ter um apagão de professores. Porque a cobrança vem toda sempre em cima da escola, a responsabilidade de tudo agora na vida é do professor, né? Educar, ensinar. Então, para a gente está muito pesado. E eu não vejo diferente também para os policiais, né? Porque você também é um pai de família, você sai da sua casa todos os dias, obviamente, querendo voltar bem, né? Você sai para proteger a sociedade e ainda assim o pessoal está acabando com a imagem da polícia, né? Isso é muito triste, né? Eu não sei o que acontece. Depois que você veste esse manto, você veste esse manto aqui, existe uma paixão, existe um sentimento de importância que você precisa, de obrigação, de responsabilidade. Eu preciso fazer isso. Né? Então, é uma coisa assim, muitas vezes eu não atendo a região onde está a minha família. Mas eu tenho aquele sentimento assim, né? Eu preciso atender bem essa região, esse setor que eu estou, porque aqui tem policiais, né? E eu quero, então, que lá na minha região, né, que tenha policiais comprometidos, que vão também ajudar a minha família se eu precisar. Né? Então, assim, a Polícia Militar, ela não sei o que acontece conosco, né? Que nós temos esse amor, né? Essa paixão pelo trabalho que nós realizamos. Agora, se falar de salário, né? Aí, claro que não vale a pena. Aliás, e salário nenhum valeria a pena. Ainda certeza. Que fosse muito bem pago. Fosse muito, não tem, porque nós trabalhamos com a nossa liberdade. Trabalhamos com a nossa vida. Ou perdemos a liberdade, ou e a vida não tem perdemos preço. A vida e não tem preço. Questão da paixão. Questão da paixão. Honra, farda. Ou então vai ter sucesso ali, né? Ou fazemos uma amizade, ou arrumamos um inimigo. Né? Então, numa abordagem é isso, né? Ou você faz um amigo, ou você faz um inimigo. Então, assim, é difícil, muito difícil. Então, assim, pelo dinheiro, né? Eu não vou falar que ganhamos ruim. Para o salário do Brasil, a né? verdade é esta. Né? A verdade é que se a gente comparar com o salário do Brasil, né? Não está muito atrás. É claro que a responsabilidade que nós temos, o que nós entregamos, o que nós dedicamos, o risco da vida, da saúde, né? E a saúde como por completo, né? Não só física, mas também mental, psicológico, né? Então, assim, é claro que não valeria a pena mesmo. Né? Mas é aquela coisa que eu falei, né? Depois que você veste esse manto aqui, vamos acreditar, vira uma paixão. Mas é o que você acabou de falar, né? Não tem preço que pague uma vida. Não tem maior preço. Que seja o salário. Não tem preço. Então é complicado você falar que está adequado ou não, porque a vida não tem preço. Não tem preço. Né? E a vida que você salva também não tem preço. Então, é impagável. Você fala assim, mas ficou impagável a minha profissão. Ficou impagável, É verdade. Muito bom. Gente, já passou o nosso horário. Já. Rapidinho, né? A gente sério? começa a trocar Tão gostoso.
Mas assim, vamos deixar o recado, né? Olha a importância do ProERD na sociedade. Eu não sei para quem que a gente pode, de repente, correr e falar, olha, vamos colocar isso daí para caminhar em todas as escolas, vamos fazer a diferença para todos os alunos das escolas públicas, das escolas particulares, porque isso se faz necessário para a nossa sociedade, né? Então, depois você dá a dica para a gente, quem que a gente vai poder procurar lá para tentar, aí, de alguma forma, fazer com que a coisa aconteça. Justamente fazer esse trabalho para quando você abordar o cara na rua, Pereirinha, é você. Olha que legal, né? Que satisfação ser abordado por vocês. Então, esse é o intuito. Eu acho que o preventivo, né? Trabalhar ao máximo aí o preventivo. Eu acho que deveria exacerbar aí ações maiores até como estas, para que a gente fizesse um estreitamento da polícia com o cidadão. Né? No caso de haver uma abordagem, como você exemplificou aqui, que ele seja ali, ele fala, que bacana você me abordar. Sim. Eu estou seguro porque você me abordou. É um sonho. É um sonho nosso. Utopia, né? É um sonho nosso do cidadão ser abordado e ele entender que estamos ali para atuar no sentido de prevenir, da prevenção, porque é na abordagem que você identifica, né? Você vai encontrar um criminoso, você vai encontrar um foragido, alguém que está perturbando a sociedade. É na abordagem, não tem jeito. É isso. Não tem como... Hoje o crime não tem cara, né? Claro que não. Então você precisa... Não está escrito na testa de ninguém. Não mesmo. Quem é e quem não é. Não e mesmo. você tem que ser... Não pode ser seletivo. Não ou é tem com como. todo mundo ou com ninguém. Exatamente, é isso aí. Muito bom. Parabéns, eu vou pedir... Parabéns. Queremos aqui agradecer o comando da Polícia Militar por estar cedendo você aqui, autorizando você a estar conosco. Compartilhando, né? Tudo isso com a gente. Temos uma plateia maravilhosa aqui, ó. Não dá para mostrar, mas estão ali com a gente. É o podcast mais seguro que nós já fizemos aqui. Bacana. Nós agradecemos pela presença de todos aqui. Obrigado ao comando da Polícia Militar. A instituição está sempre à disposição para as novidades que vierem, para a interação que for necessária. Estamos sempre à disposição e parabenizo você mais uma vez. Eu agradeço a oportunidade, né? O chamamento aí que vocês fizeram, né? A chamada que fizeram, eu gostei muito. Também estou à disposição, né? E a Polícia Militar pode contar sempre, né? Aqui 24 horas não para, né? É isso aí. Então conta sempre conosco e através do ProERD eu estou à disposição também, né? E é aquela coisa, como eu citei, né? Numa abordagem, ou a gente cria um inimigo ou faz um amigo, né? E queremos então, muitos amigos, né? Que bom que agora temos amigos, né? É isso aí. Manda um recadinho aí para as crianças, para as famílias, em relação ao ProERD. Compartilha um pouquinho aí. Não? Que legal. Bacana. É que pego de surpresa assim. É sempre surpresa. Então tá bom. Então assim, né? Grande família, abraço. Eu agradeço, né, alguns pais, algumas famílias que tiveram a chance de ter os seus filhos sendo assistidos pelo curso do ProERD, né? E agradeço também a confiança que tiveram quando assinaram lá a cartilha, né? Porque eles têm que assinar o livro lá. Lá na primeira página eles precisam assinar lá, autorizando a participar do curso e tudo. Então isso já foi um crédito que deram para nós, né? Acreditando no nosso trabalho. E tenho certeza que foi importante o trabalho que foi realizado. E peço também que os pais continuem acompanhando a vida dos filhos, né? E se eu pudesse dizer isso, se a minha voz pudesse chegar a muitos lugares, é um pedido que faço. Quando a família não está presente, acompanhando o desenvolvimento, o progresso dos seus filhos, quando a família não preenche esse espaço, pode ter certeza, o traficante vai preencher, né? O malfeitor vai preencher, a internet vai preencher, como foi citado aqui muito bem pelo diretor, a internet vai preencher e as influências vão preencher. Então, assim, não dá, quando se fala em filhos, com filhos e família, não dá para abrir mão, não dá para abrir espaço. Então, é necessário acompanhar, saber o que está acontecendo, se mudou o comportamento de alguma forma ali da criança, o interesse dela mudou de alguma forma. Quem vai direcionar tem que ser a família. A família é a proteção da criança. Se a família não está presente, infelizmente, essas crianças poderão ser influenciadas para outros caminhos. Então,
parabéns aos pais que assumiram esse compromisso e conte com a Polícia Militar e eu estarei à disposição também através do PROARD. Agora vamos agradecer a padaria D&D pelo café, que eles nos agraciaram, que o café estava muito bom, né, pessoal? E também a Single, Gráfica Single, que também mandou uma lembrancinha bem bacana para que nós pudéssemos aí agradecer aí o nosso Cabo Pereira de estar aqui conosco hoje compartilhando histórias tão bacanas e diferenciadas. Infelizmente Obrigada, acabou pessoal. o nosso bate-papo. Né? Foi uma delícia e tudo que é bom passa rápido, né? Verdade. Mas estamos finalizando e agradecendo a todos aí que vão nos assistir, que estão nos assistindo. Obrigada, pessoal. Até uma próxima. Obrigada. Até!